enfim, quero começar aqui falando sobre, agora não de coisa tão boa, falar sobre a perseguição que tá pintando pro Movimento Brasil Livre, né? Corta pra 1 ou pra 2? Pra 1? Fica não. Fica não, é o seguinte, olha só. A gente não é trouxa, a gente não nasceu ontem, tá? O Silvio Almeida já tinha mencionado naquele debate que ele fez com o Kim Kataguiri, né, todas as suas preocupações com o MBL. E eu fiquei um tanto quanto chocado quando eu descobri que recentemente o Silvio Almeida visitava, com o perfil dele no Instagram, o perfil do Alisson, que é um militante do MBL de Santa Catarina que nem tem redes sociais relevantes, tá? E ele tava olhando o histórico, os stories do Alisson, pra ver se o Alisson eventualmente comentava alguma coisa sobre ele. Acho que comentava. Então alguém, sei lá, dedurou o Alisson pro Silvio Almeida. O Silvio Almeida foi ver o que o Alisson estava postando sobre ele no Instagram. Isso ligou um alerta na gente, porque você percebe que um ministro, vamos dizer, mais abilolado das ideias, com tentações autoritárias muito fortes correndo naquele coraçãozinho, ele tá mirando no MBL, não tá mirando nos outros, tá mirando na gente. Recentemente, Felipe Neto foi invadir o perfil da Janja. Felipe Neto falando do MBL, tá? Ataques específicos e recorrentes por parte desses adversários do MBL. O Guto Zacarias, por exemplo, dentre todos os parlamentares que lideraram ali a privatização da Sabesp, ele foi de longe mais atacado. Os cânticos do grupo UP e do PSOL, ali na Lesp, eram direcionados ao Guto, ao MBL e ao Arthur Duval. Ora, haviam, sei lá, muitos parlamentares que eram bolsonaristas. Por que eles também não eram alvo disso? Você pode fazer qualquer crítica que você quiser a um bolsonarista, mas você não vai dizer que ele não é de direita. Então por que eles atacavam o MBL e não os bolsonaristas? Tá? Por que essa preocupação deles tão grande com o Guto e com o MBL ali na Lesp? Eu fiquei um pouco, né? A gente foi reparar a preocupação do reitor da UFPR com os inimigos públicos até agora. Até agora, dossiês e tal. Disse que denunciaram ali o Bétega, alguma coisa assim. Estão tentando investigar o Bétega por suposta transfobia. Quando a gente junta tudo isso num rol, o que a gente percebe é que o aparato político institucional da esquerda brasileira está mirando em nós. E obviamente que isso aqui não é uma coisa das mais gostosas de se trabalhar. Tá? Eu sei o que é fazer oposição ao governo estabelecido, porque eu fui oposição a todos os governos que estavam aí. Então eu sei o que é ter a mira do Estado. E o que eu sei que quando esses caras aparelham Polícia Federal, quando esses caras efetuam um aparelhamento de ABIN, quando esses caras dispõem de contatos no judiciário, da forma como eles dispõem, você tem que tomar cuidado. Não só nós não podemos errar, como por vezes a ação desses caras é arbitrária, nós temos que estar protegidos para quando eles, vamos dizer, pularem a etapa de um eventual erro nosso, que não está vindo, e virem de maneira absolutamente arbitrária e autoritária cortar nossa cabeça. Porque nós somos o que há de novo, nós somos o que há de... o termo em inglês é fresh, né? Que fresco, nós somos frescos, não é exatamente a melhor forma de falar, vira meme, né? Mas nós somos uma novidade, tem uma coisa que preocupa pelo fato de ser algo esteticamente e organizacionalmente estimulante. É estimulante hoje você ser parte do universo do MBL. É estimulante saber que várias das pessoas que escrevem hoje na nossa revista, que é a Valete, tá? Elas são pessoas que, enfim, foram alunos da academia. O Orlando, que tá aqui, que hoje é o principal redator da Valete, o Orlando era um aluno da academia MBL. Ou seja, o MBL permite uma ascensão, seja para candidato, seja para ser um intelectual, e essas pessoas estão crescendo na velocidade delas, no tempo delas, evitando cometer erros. Porque eu já vi muitos coaches, né, e, enfim... coaches de administração, mas coaches reais, vamos colocar aqui, vários especialistas de administração falando, o maior perigo que existe numa vida de uma organização é o momento de crescimento. Porque quando você cresce rápido demais, a tendência é que essa estrutura não tenha seus elos bem montados, ela desmorone sob o próprio peso. E é verdade, quando uma estrutura cresce demais e de forma desordenada, ela não tem, planejamento, 2, ela não tem solidez nas suas bases. Então, quando isso é feito de maneira tosca, ela cai. Então, às vezes é melhor você ficar pequeno, mais estruturado, do que grande demais para tombar. E aí você vai lembrar de vários grupos políticos no Brasil que cresceram muito, mas não tinham nada. Não só grupos políticos, né? Você pode pensar de figuras políticas. Qual o projeto político de uma Joyce, o projeto político de um Frota? Era muito frágil, cresceu e implodiu. A gente está começando a crescer, não em progressão geométrica, na nossa velocidade. Só que bem alicerçado. Então só do pessoal ver que a gente está crescendo de maneira alicerçada, isso desperta inveja e desperta preocupação. Eu sei a inveja sabe, do Kim Paim, não sei se o Alan tem, mas enfim, a gente percebe isso. Só que da esquerda a gente percebe uma preocupação.
E uma preocupação de quem tem uma memória sobre o MBL muito perigosa. É a memória das manifestações pelo impeachment. E não só das manifestações. Em certo momento, no final de 2015, o PT chegou a igualar o tamanho de manifestação. A rua começou a ser, vamos dizer, disputada ali. A gente ganhou no final em 16, mas o que fez a diferença? A organização, o trabalho parlamentar, o diálogo rua-parlamento, a criação da ideia de um novo governo, a destruição da base da Dilma para o fomento da base do que seria o governo Temer. A gente participou desse processo. Muitos anos já se passaram, eu posso falar, eu participei desse processo. Eu entendia que não apenas tinha que dissolver o governo Dilma, eu tinha que participar da criação do governo Temer. Que é tirar a base da Dilma para fazer parte do futuro governo Temer. O impeachment é sobre isso. O impeachment tanto da Dilma quanto o impeachment do Collor foram baseados nisso. Destruição com a criação de algo novo em seu lugar. Tá? Tem um balanço que você precisa tocar aí. E o PT sabe disso, e o PT sabe que isso faz parte da nossa natureza. Então, eu fico preocupado, assim, eu sou uma das pessoas que, quando vem qualquer ataque ao MBL, eu costumo ser, se não a mais atacada, uma das 3 mais atacadas. Isso costuma ser muito ruim, isso sempre acaba sobrando algum rescaldo pra minha família. E a pior coisa é você ter a família envolvida, quando a família não tem nada com o assunto, mas obviamente os inimigos não querem saber. E eu sei que também a gente não vai contar com solidariedade de ninguém no campo da direita, e é natural que não conte. Faz parte do jogo também, a gente não tá aqui pedindo, implorando nada. Mas a gente conta com a solidariedade de vocês, porque porrada sempre vem, porrada sempre virá, tá? Então com isso eu digo, estado de alerta, mas sem mudar uma vírgula no discurso, sem mudar uma vírgula nos planos, sem mudar uma vírgula na prática, tá? Ninguém avança demais sabendo que o adversário não irá retrucar. E eles vão retrucar. Mas a gente não vai parar de avançar. Posso colocar uma thread do Orlando no ar? Que eu achei interessante. Pô, bom botar. Vamos lá. O Orlando, que eu até comentei aqui, que escreve na Valete, ele fez essa thread, né? Ele falou: somos o próximo alvo, a thread mais importante da minha vida. A ascensão da direita ao poder com Bolsonaro fez com que o estamento burocrático progressista buscasse avanços técnicos para conter todo o campo adversário. Foi conseguindo com uma exceção, o MBL. Não caímos. Aí acho que eu não caímos, o quê? Vai, segue. Ele falou, não caímos. Aí pronto. O MBL persistiu como peça no campo direitista por ter conseguido antever a tragédia que caminhava para acontecer. Contudo, isso impôs também limites. Nosso crescimento é constante, mais lento. Perfeito ponto dele. Porque o MBL percebeu que não dava para fazer parte daquela estratégia porra louca do bolsonarismo de crescimento a todo custo. E o MBL também não concordava com aquilo. Então o MBL seguiu um outro caminho, tá? Aí ele prossegue. Continuamos como um agente cômodo que resiste a ser derrubado. As porradas que levamos nos momentos de caos nos deixaram mais resistentes, inquebráveis e, em suma, antifrágeis. Por isso, todos os canhões de 24 têm o MBL como alvo. Sim, a estrutura que o MBL montou permitiu que o MBL se tornasse, se não antifrágil, a caminho de se tornar antifrágil, tá? Aí ele prossegue. Petismo e bolsonarismo já deram as mãos em votações estratégicas, de modo que, após as eleições de 24, a Valdemáquina poderá prescindir de Jair Bolsonaro. A prisão deste não afetará os planos do seu tutor. Sim, pro Valdemar, às vezes um Bolsonaro preso não é ruim, porque esquenta a base e elege deputados. Ele dá uma causa, um Bolsonaro preso dá uma causa pros seus deputados. Lembrando que com Lula preso, o PT não fez mal nas eleições de 18, né? Ou ele prossegue. No caso do MBL, há alguns membros que estão sendo vítimas de assédio judicial, como Faustino e Bétega, acusados de transfobia. Crime imprescritível e inafiançável. Os inimigos públicos talvez sejam uma grande pedra no sapato progressista e que fez abrir os olhos. Sim, o trabalho deles hoje é o maior trabalho de difusor de um conteúdo viral anti-woke no Brasil. Esse foi um trabalho muito sério que a gente fez esse ano. Tá? O trabalho do Faustino, o trabalho do Bétega, especialmente dos dois. O Costanaro tem uma linha um pouco diferente, mas o trabalho do Faustino, do Bétega, da Amanda, Renato, foram trabalhos assim fundamentais para isso. Aí o Orlando prossegue. A iniciativa consistia em tornar espaços públicos como universidades públicos novamente, afeitos ao uso comunitário e ao bem comum. Se o espaço público tornou-se repúdio ao esquerdismo, a ação dos inimigos públicos retirou a manta de segurança política desses grupos. Sim, porque foi exposto o véu que encobre as universidades brasileiras, que é o véu de uma doutrina política autoritária, que também está rolando nos Estados Unidos. Eu acho muito engraçado que a esquerda brasileira, né, ou melhor, que a imprensa brasileira comente meio preocupada sobre o que está acontecendo em Harvard, né, os antissemitas em Harvard, quando a universidade brasileira está tomada do mesmo tipo de pensamento. Ora, por que nos Estados Unidos preocupa e aqui não? Por que a gente protestar aqui é errado e demonstrar que isso está acontecendo aqui é errado? Aí nós somos autoritários. A imprensa brasileira é muito tosca nesse ponto. Orlando prossegue. Com o hackeamento do perfil de Janja, até que ponto realmente foi ação de hacker? Ele pergunta. O primeiro alvo direto de Felipe Neto não foram os bolsonaristas, foi o MBL. Os canhões apontaram em uma única direção. A nossa. Sim. Prossegue. Desce, desce, desce.
Só mostrar aqui o disparo em massa logo após. Isso foi muito bizarro, né? Que a gente vai abordar isso daqui a pouco, mas assim... Isso ocorre após Silvio Almeida ir à Câmara Federal e ser humilhado por Kim Kataguiri. Uma humilhação que foi procurada pelo próprio ministro ao tentar transformar a audiência em um acerto de contas com o MBL. Esse é o ponto que o Silvio jamais esperava. O Silvio é considerado um grande debatedor, um grande formulador de ideias e um dos grandes novos quadros da esquerda brasileira. Ele só não contava com o Kim Kataguiri no meio do caminho. Há 3 razões para isso. As principais derrotas do governo foram capitaneadas pelo MBL, seja em rede social, seja no Congresso. Com a agenda inofensiva do bolsonarismo, o PT vê no MBL o risco iminente, não querem correr o risco dessa força aumentar. 3. A missão, que é o partido. Então tem 3 elementos que o Orlando elenca aqui, que são problemáticos para o PT. A formação de um partido orgânico no campo da direita brasileiro, criado... Vamos dizer, não pela elite. Assim, aqui não é uma crítica, tá? Mas o Partido Novo, que é um projeto do João Amoedo, é um partido formado pela elite, pela metade de uma determinada elite urbana brasileira, afeita a pensamentos liberais, afeita a ideia de um Estado gerencial muito bem feito, da participação do setor privado no oferecimento de serviços comuns, redução de impostos e burocracia, de uma gestão eficiente, tá? Isso depois foi tomado por outros grupos ali. Mas o Partido Novo é um projeto que reflete essa mentalidade dessa elite. Depois, obviamente, quando ele foi tomado, se tornou um aparato acessório do bolsonarismo. A missão seria o primeiro partido advindo de uma base. Quem está montando a missão são pessoas de classe média baixa. Que não é que são pessoas contratadas, são membros do Movimento Brasil Livre e membros da missão, pessoas que são, enfim, que exercem atividade política e que dão o tom da nossa militância há algum tempo. O MBL hoje é um grupo formado por pessoas pardas, de classe C e jovens. Esse é o recorde do MBL. Ah, mas você não é isso. Eu não sou. O grupo fundador do MBL vem de uma classe média alta, aí, com padrões brasileiros. Esse é o recorte fundador. Mas isso foi mudando. O MBL hoje, a base do MBL tem muito mais a cara do Faustino do que a cara do Renan. Tá? O PL 2630 foi derrotado com o total protagonismo de 2 agentes do MBL, Arthur Moledo Duval e Kim Kataguiri. Verdade, o Arthur fez o principal debate contra o Orlando, derrubando o argumento central da tese do PL 2630 e o Kim nas articulações no Congresso. Mas eu colocaria um outro elemento aqui, que são os militantes do MBL. Os militantes do MBL fizeram um trabalho fundamental de pressão aos deputados. Nas redes ninguém mobilizou mais que a gente, isso é fato dado. Orlando Silva viu seu PL ser derrotado no debate para o Arthur, nas redes pelo MBL e na Câmara pelo Kim. Perfeita leitura, hein? Os pontos 2 e 3 convergem. O crescimento orgânico do MBL não é silencioso, é gritante. Perfeito. Seja o clube do Kim Paim, seja o bonde da Janja, todos veem o crescimento dos porta-vozes do movimento. E o partido acaba por coroar. É a institucionalização do MBL. O passo num grande estado. Verdade. É uma mudança qualitativa, não mais quantitativa. Diante disso, a esquerda iniciou uma operação em redes sociais visando a direita, que no fim descambará em tornar-nos o alvo principal. Não é a direita o objetivo, somos nós, o MBL, eles sabem disso. Liderados pelo Normose, o campo progressista está preparando uma raid de extensão jamais vista, com uma gama de influências antidireita. O primeiro a ser mirado é o Brasil Paralelo, mas leia atentamente. Os métodos que vêm no Brasil Paralelo são também nossos. Bom ponto. Eu li o que o Normose fala do Brasil Paralelo ali. Dando certo a raid em janeiro, o financiamento tende a aumentar, tanto que o ICL de Eduardo Moreira já está envolvido. O ICL que hoje é um grande grupo de financiamento de atividades de grupos de esquerda radical hoje no Brasil. Não se engane, o que pretende é conseguir organizar uma massa de internet que consiga rivalizar com o MBL, que tem ganhado toda e qualquer disputa contra as esquerdas nas redes sociais. O dog whistle de Felipe Neto foi claro, o maior risco à cibersegurança deles somos nós. Quando tornarmos público novamente as universidades, fomos alvo de assédio jurídico. Agora buscam rivalizar em organização na internet. De toda forma, gira em torno do MBL a estratégia de combate da esquerda. Precisamos urgentemente pensar em estratégia de defesa e contra-ataque. Conseguimos antever o problema. Cabe tornarmos isso o menos impactante possível. Somos inevitáveis. Os nossos adversários sabem disso. Excelente ponto. Excelente. Leitura do Orlando, pessoal. Ela serve muito, corta para 2. É um alerta enorme para todos nós. Tá? A esquerda é muito inteligente, porque o que o Normose está propondo é a criação de uma espécie de uma esfera de cortes, vídeos, youtubers, que mobilizem a produção de conteúdo, tá? Comum, fomentando uma grande bolha. Nós hoje temos um trabalho nessa linha bastante sólido e em franco processo de crescimento. Tá? E eles pretendem criar isso, e enfim, é do jogo. Agora, eles pretendem fazer isso também para organizar ataques a adversários, não apenas na refutação do ponto de vista das ideias, porque isso eles não vão conseguir, tá? É a ideia das desmonetizações, das perseguições. Isso nós fomos alvo já em 2017, 2018, quando eles atacaram as empresas de rede social para tirar do ar nossos conteúdos, tá?
Mas isso tem que estar no radar, porque eles podem voltar com esse tipo de perseguição. O PL 2630, no fundo, é sobre isso, tá? E não está tudo bem.